O despertar espiritual é uma jornada que desafia a nossa compreensão mais profunda do que significa estar vivo. É o desabrochar de uma consciência que vai além do que podemos ver, tocar ou entender racionalmente. Ao longo dessa caminhada, nos deparamos com partes de nós mesmos que estavam adormecidas, ocultas sob camadas de crenças, ilusões e condicionamentos. Mas esse despertar não é linear. Ele ocorre em estágios, sim, mas cada um de nós vivencia esses passos de maneira única, como uma dança de autodescoberta que não segue uma coreografia fixa. A ordem e a profundidade com que atravessamos esses estágios podem variar, e cada fase nos convida a mergulhar mais fundo em nossa essência. Hoje, convido você a refletir sobre esses 7 estágios e a se questionar: em que ponto dessa jornada você se encontra? Primeiro estágio: o sono espiritual. No início, vivemos num sono espiritual, um estado onde a identificação com o ego é profunda e total. Nossos pensamentos e emoções parecem definir quem somos, como se fôssemos a soma exata de nossas conquistas, falhas e experiências. Nesse estado, agimos no piloto automático, imersos em rotinas que dificilmente questionamos, conformados com crenças que delimitam nossas possibilidades. É uma realidade onde seguimos padrões herdados, inconscientes de que podem não ser nossos. Limitados por esses condicionamentos, seguimos em frente, acreditando que precisamos de algo fora de nós para preencher um vazio que, mesmo sem entender, sentimos. A vida, então, se torna um reflexo das circunstâncias externas. Nos movemos de acordo com os eventos ao nosso redor, buscando controle e segurança em elementos passageiros. Existe uma sensação constante de separação, de que somos uma entidade isolada em um mundo de julgamentos e exigências. Isso nos leva a acreditar que devemos sempre provar algo aos outros e a nós mesmos, buscando aprovação para nos sentir válidos. Vivemos presos entre as memórias do passado e os desejos para o futuro, como se nossa felicidade estivesse sempre fora de alcance. E nessa busca, esquecemos o instante presente, que é a única realidade que de fato existe e onde nossa paz reside. Reconhecer que estamos espiritualmente adormecidos não é sinal de fraqueza, mas o ponto de partida de qualquer transformação. Esse é o solo onde a semente do despertar é plantada, pois só podemos buscar algo maior quando aceitamos que algo está, de certa forma, perdido. Esse primeiro estágio é uma oportunidade para olhar para dentro e perceber que há muito mais além das camadas superficiais do ego. É, antes de tudo, um convite silencioso para a expansão, um chamado para resgatar uma verdade que até então repousava esquecida dentro de nós. Segundo estágio 2, a desilusão. A desilusão chega como um rompimento, aquele momento em que as certezas que sustentavam nossa visão de mundo começam a desmoronar. Aquilo que outrora fazia sentido perde o brilho e deixa de parecer absoluto. Esse estágio pode se manifestar de várias formas. Para alguns, é um processo gradual e sutil. Para outros, é um abalo intenso, muitas vezes desencadeado por uma crise ou uma mudança significativa. A desilusão nos confronta com a possibilidade de que o que sempre acreditamos sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida, pode não ser a verdade completa, e essa percepção traz um desconforto profundo. De repente, o que parecia sólido se desfaz, revelando um vazio onde antes havia convicção, como se o mundo fosse mais vasto e misterioso do que tínhamos coragem de admitir. Esse vazio é, ao mesmo tempo, desafiador e transformador. É nas brechas que surgem as perguntas essenciais, aquelas que começam a moldar uma nova visão. Quem realmente somos, além das máscaras e dos papéis que assumimos? Qual o sentido de nossa existência, se não é apenas seguir o que aprendemos ou conquistar aquilo que esperávamos?
Nessa fase, o primeiro lampejo de uma consciência mais profunda aparece, ainda que como uma luz bruxuleante em meio à escuridão. A desilusão nos empurra para dentro, forçando-nos a encarar nossas próprias inquietações e dúvidas. Embora seja desconcertante, é também uma chance de renascer, de nos descolarmos da superfície para descobrir o que se encontra além. A desilusão, portanto, não é um fim, é o início de uma jornada rumo ao autoconhecimento. Ela nos liberta das ilusões que antes limitavam nossa percepção e, por mais que possa ser dolorosa, é uma dádiva. Esse estágio nos conduz para fora das zonas de conforto, abrindo caminho para novas possibilidades. É um convite para nos desapegarmos do que não é verdadeiro, permitindo que a nossa busca por sentido ganhe uma profundidade renovada e uma autenticidade que antes nos escapava. Terceiro estágio. A busca espiritual. Com a desilusão nasce a busca. Uma necessidade intensa de desvendar o que se esconde além das aparências e dos limites da vida comum. A sensação de vazio agora se transforma em curiosidade genuína, em um impulso que nos leva a explorar questões mais profundas sobre quem somos e sobre o propósito de estarmos aqui. Neste estágio, buscamos ativamente algo maior que nos traga sentido e propósito. Abrimos-nos para novas ideias e filosofias, para práticas espirituais que antes pareciam distantes ou irrelevantes. É o momento em que questionamos as bases que sustentam nossa vida, as certezas que antes pareciam inabaláveis, e permitimos que elas se dissolvam para que algo novo possa emergir. A busca espiritual é uma fase de descoberta e também de incertezas. É comum sentir-se perdido, mas, paradoxalmente, é nesse estado que nos permitimos aprender de verdade. A jornada se torna menos sobre encontrar respostas definitivas e mais sobre vivenciar o processo, deixando que cada pergunta plante em nós a semente de uma nova perspectiva. A cada passo, percebemos que o conhecimento verdadeiro não está necessariamente nas respostas prontas, mas nas perguntas que nos inspiram a olhar para dentro, despertando uma curiosidade que expande a nossa consciência e nos aproxima da essência de quem realmente somos. E assim seguimos, com o coração e a mente mais abertos, dispostos a acolher o que antes rejeitávamos ou temíamos. A busca espiritual não é um caminho com destino final. É um convite para abraçar o mistério da existência, aceitando que talvez nunca tenhamos respostas completas e que isso também faz parte da beleza da jornada. O verdadeiro sentido da vida pode estar além do que conseguimos conceber e, ao aceitar essa verdade, nos libertamos das expectativas rígidas e abraçamos o desconhecido com gratidão e humildade. Quarto estágio. A conexão com o eu interior. A jornada, aos poucos, nos conduz a um encontro íntimo e profundo com nosso eu interior. Nesse estágio, começamos a perceber uma presença em nós que vai muito além das reações da mente e das emoções. É uma parte silenciosa que observa tudo com tranquilidade, como um testemunho calmo e atemporal de nossa experiência. Esse eu interior é pacífico e inabalável, uma essência que permanece serena, independentemente das circunstâncias externas, das tempestades emocionais ou dos pensamentos agitados. Ao acessar essa presença, sentimos que há algo imutável dentro de nós, algo que apenas observa e acolhe, sem pressa, sem julgamento. A conexão com o eu interior nos revela uma sabedoria além do pensamento, uma verdade que só se encontra no silêncio e na quietude. Descobrimos que nem tudo precisa ser compreendido racionalmente ou controlado. A vida não precisa ser incessantemente analisada. Podemos simplesmente observá-la com uma visão mais ampla e descomprometida, menos reativa e mais compassiva. Esse estado de presença se torna uma âncora de paz que nos ajuda a atravessar os altos e baixos da existência com serenidade. É um espaço interior
que oferece refúgio, onde podemos descansar da agitação da vida e da busca incessante por respostas. Esse estágio é, acima de tudo, um convite para cultivar o silêncio interior e confiar no processo da vida. Ele nos encoraja a sermos quem somos em essência, sem a necessidade de alcançar um ideal de perfeição. Ao invés disso, aprendemos a abraçar nossas imperfeições como partes integrais e valiosas de nossa jornada. Encontrar o eu interior não é um ponto de chegada, mas uma prática constante de aceitar nossa natureza, de reconhecer a paz que já existe em nós e de caminhar pela vida com a autenticidade de quem se conhece e se acolhe plenamente. Quinto estágio: a transformação interior. Com a conexão com o eu interior, inicia-se a transformação interior, um processo profundo e libertador. Aqui, mergulhamos em nossa própria história e natureza para curar feridas antigas, enfrentar medos e soltar crenças que nos limitaram. É um caminho de autodescoberta que nos leva a encarar nossas sombras, aqueles aspectos de nós que evitamos ou reprimimos ao longo do tempo. Esse estágio exige coragem, pois não é fácil revisitar os fragmentos de nossa dor ou lidar com partes de nós mesmos que consideramos indesejáveis. Mas, na medida em que fazemos isso, percebemos que essa transformação é, na verdade, uma liberação, uma oportunidade de deixar para trás tudo o que já não serve ao nosso crescimento. Sexto estágio: a manifestação do eu autêntico. Após a transformação interior, uma versão mais autêntica de nós mesmos começa a emergir. Neste estágio, nossa essência se manifesta de forma mais clara e livre, revelando um eu que não necessita das máscaras que antes usávamos para nos proteger ou para atender às expectativas dos outros. É uma sensação de leveza e libertação, onde não há mais a necessidade de moldar nossas palavras, ações ou escolhas para agradar ou obter a aprovação alheia. A partir de agora, somos guiados pelo desejo sincero de viver em harmonia com quem realmente somos, honrando nossas verdades mais profundas e respeitando nossa própria jornada. Essa fase representa o alinhamento entre o que sentimos, pensamos e fazemos. Nossas ações passam a refletir os valores que cultivamos internamente, e isso traz uma sensação de paz e integridade. Viver a partir da essência verdadeira significa encontrar um caminho guiado pelo coração, onde as decisões não são influenciadas pelo medo ou pela necessidade de aceitação, mas pela confiança genuína em quem nos tornamos. Esse alinhamento nos dá uma coragem silenciosa e sólida, permitindo que cada passo, por mais simples que seja, tenha um propósito e um sentido mais profundo. Este estágio é um convite a viver plenamente, expressando nossa verdade com liberdade e autenticidade, sem receio de julgamentos externos. Passamos a valorizar a simplicidade de sermos quem somos, com nossas vulnerabilidades e forças, sem exigir perfeição. É uma celebração da vida vivida em sintonia com a essência, uma jornada em que nos permitimos florescer como realmente somos, cultivando um amor genuíno por nossa própria natureza e uma presença mais verdadeira no mundo. Sétimo estágio: a vida em alinhamento espiritual. Finalmente, alcançamos o estágio onde o despertar espiritual se torna uma vivência cotidiana. É quando começamos a viver em profunda harmonia conosco e com o universo ao nosso redor. Esse alinhamento nos traz um senso de unidade e de conexão com todas as coisas, como se fôssemos uma pequena, mas essencial, parte de um todo maior. Neste ponto, nossas ações passam a ser guiadas por amor, compaixão e uma compreensão de que tudo está interligado. A vida deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. Deixamos de lutar contra o fluxo e passamos a fluir com ele, confiando na sabedoria da existência. Esse estágio nos convida a viver com propósito e a contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor,
É um caminho de serviço, de entrega e de paz, onde o verdadeiro despertar se reflete em cada gesto e em cada pensamento. Esses são os 7 estágios do despertar espiritual. Uma jornada que não tem um fim, mas que continua a se desdobrar à medida que crescemos e evoluímos. Talvez você tenha se identificado com alguns desses estágios. Talvez tenha percebido que essa caminhada é única para cada um de nós. Lembre-se, o despertar espiritual é cíclico e nos leva sempre a novas descobertas e possibilidades. Ao final, não se trata de chegar a um ponto fixo, mas de aprender a caminhar com leveza a cada passo, em direção a uma vida mais plena, consciente e significativa. Que essa jornada inspire você a buscar sua verdade e a viver em harmonia com quem você realmente é. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral Batarjal. Você gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, mas não vá embora ainda. Fique e assista a um desses 2 vídeos que eu selecionei especialmente para você. Namastê!